Olá, players! Essa é a série Quero Jogar, Tô Dentro! Nessa série, vamos te ensinar como tornar os seus atendimentos mais efetivos e mais divertidos. Há décadas, videogames empolgam, distraem, motivam pessoas de todas as idades. Quando usados como um recurso de reabilitação, ajudam a deixar os exercícios muito mais interessantes e muito mais divertidos. É fascinante aplicar durante a fisioterapia uma tecnologia com diversos tipos de estímulo, cheias de histórias, cenários fantásticos, cores vibrantes, músicas animadas e jogos que nos colocam prontos para ação, prontos para jogar. Acontece que um pequeno detalhe durante o uso dos videogames na reabilitação e que passa despercebido por muitos fisioterapeutas pode atrapalhar, sim, atrapalhar, comprometer os resultados da gameterapia, fazendo com que muitos fisioterapeutas desistam de utilizar esse recurso porque consideram que ele não funciona. E é sobre esse detalhe que vamos falar com vocês agora. E se você já gostou do assunto, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Eu sou Karen Tripo. Eu sou Adriana Saraiva. Vem com a gente! Você já jogou videogame de forma recreativa, apenas para se divertir, com seus amigos, com seus familiares. E muito provavelmente também já deve ter ficado horas jogando com os olhos vidrados na TV ou até nas telas do celular. Acertei? Pois é, confesso que a gente também. Por essa questão que a gente está falando disso. Porque é exatamente aí que se esconde um problema. É aí que mora um detalhe. Conseguiu identificar? Ou você está achando que é porque o videogame vicia? Não, definitivamente não. Isso não é um problema. Isso é uma solução. Mas pode deixar a curiosidade de lado, porque vamos entregar o jogo agora mesmo. É tudo uma questão, então, de perspectiva. E a gente vai explicar. O jogo acaba sendo tão atrativo que rouba a atenção não apenas dos pacientes, mas também dos fisioterapeutas que estão conduzindo aquela sessão. É por isso que é uma questão de perspectiva. Porque diz respeito ao modo como a coisa em si é vista, como a coisa está sendo conduzida naquele momento. Então, ficar com os olhos vidrados na TV enquanto o paciente joga torna você um mero espectador desse jogo e não um fisioterapeuta atuante. Então, você ali é um espectador só, um torcedor do jogo. Acaba sendo o jogo pelo jogo. O paciente joga por jogar. E isso não traz resultados concretos, resultados que a gente espera que aconteça. A gente vai explicar tudo isso melhor para você. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais, vamos pensar um pouquinho mais sobre o que a Adriana falou. Então, quando uma pessoa ela realiza um gesto, ela faz com base em uma memória motora, né? Com relação aos engramas motores que ela tem, as sinapses facilitadoras que já foram construídas para recrutar os músculos para fazer uma determinada função. Então, lembrando que o sistema nervoso, nesse caso, ele não vai se preocupar com que músculo ele vai contrair para fazer aquela função. Ele vai se ocupar em realizar a função em si, né? Então, isso faz com que o sistema nervoso consiga se adaptar para recrutar, quando é necessário, outros músculos, a fim de garantir ou até mesmo permitir um arco de movimento ou um movimento funcional. Então, tudo isso está relacionado ao aprendizado. O gesto, como ele vai sendo executado, vai gerando memórias motoras que vão sendo retroalimentadas, vão sendo ajustadas, e o sistema nervoso ele vai se modelando em cima dessas ações. Então, dessa maneira, como cada pessoa vai se mover ao seu modo, ela vai se expressar, o gesto dela ao seu modo, com uma expressão dela mesma, isso vai estar relacionado, então, ao recrutamento motor pré-programado que ela já tem, né? Que ela memorizou, o que está memorizado. É como se fosse, gente, um aplicativo, um software. Pensa que a gente tem um aplicativo para andar, né, para correr, para pegar um objeto, para uma atividade funcional. Quem joga tênis teve que aprender a jogar tênis, então você tem lá um aplicativo de como sacar, como fazer um golpe, de matar o ponto. Então, você, de acordo com a sua atividade, com a sua função, com o esporte que você pratica,
você teve que fazer memórias motoras, engramas motores, e aquilo virou automático. Então é como se eu estivesse automatizando aquilo em cima de aplicativos, umas caixas, os aplicativos, vamos pensar assim, como se fossem gavetas, né, o software. Então é por isso que quando você tá em casa e você ouve passos, por exemplo, de alguém chegando em casa, você pode reconhecer essa pessoa, né? Uma pessoa que você gosta muito, um familiar seu. E então, se essa pessoa vem chegando, você ouve os passos, você é capaz de identificar quem está chegando, só porque você ouviu uma forma específica da pessoa, né, se movimentar, como por exemplo aí andar. Então isso te parece familiar? Já deve ter acontecido com você, certamente já aconteceu. Então isso acontece muito comigo. Olha, tem um exemplo para te falar, muito especial, né, que tem relação com meu filho. Quando eu chego em casa, a forma como eu coloco a chave na porta, ele já identifica que sou eu e ele vai logo me receber. Então isso acontece, isso é uma coisa muito comum, né? A gente identificar quem é a pessoa pela forma como ela se movimenta, o gesto dela em si. Então, agora, se a gente considerar uma situação onde há dor, onde há incoordenação motora, é muito provável, né, que o corpo ele vai buscar estratégias para tentar compensar essa dor, para tentar compensar esse problema. Porque ele vai tentar fugir da dor, ele vai tentar criar condições para que o movimento aconteça. Então, ele vai se reorganizar para manter essas funções essenciais. Né, um movimento funcional, por exemplo, e economizar o máximo de energia possível. É isso que o corpo vai tentar fazer. Ele vai tentar fazer isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, se uma pessoa tem dor no ombro, né, ela tem uma alteração funcional no ombro com dor. Essa dor gera inibição neural. Toda dor gera inibição de um músculo. E, muito possivelmente, essa dor no ombro pode estar associada a uma tendinopatia do supraespinhal. Vamos só exemplificar, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, se esse músculo ele está inibido pela própria dor que inibiu o músculo, quando o indivíduo for fazer um movimento de abdução, por exemplo, esse músculo não vai iniciar o movimento, não é? Ele não vai entrar na função. Então, o corpo, no caso aí o sistema nervoso, vai recrutar outros músculos sinergistas da função para tentar compensar aquela demanda. Então, vai ativar mais, de repente, trapézio. E aí a pessoa começa a fazer o movimento levantando o ombro antes de começar a abduzir. E ela começa a fazer isso como uma estratégia de compensação, né, para tentar fugir da dor. E ela faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, e essa repetição gera uma memória motora de um movimento disfuncional. Então quer dizer que o paciente também aprende a se movimentar com a lesão. Então, o movimento disfuncional também é reaprendido, porque ele é repetido. A pessoa está com dor e ela vai fazer o movimento da melhor maneira possível para tentar fugir dessa dor, né? E aí essas compensações vão sendo memorizadas. Entendeu? E são justamente esses perfis de pacientes que vão nos procurar no dia a dia. Né? São as pessoas com as mais diferentes disfunções. Então não são apenas disfunções ortopédicas, como o Karen acabou de exemplificar, mas também disfunções neurológicas, disfunções reumatológicas, ginecológicas, enfim, disfunções de todos os tipos mesmo. Pense aí no perfil do seu paciente, no perfil de paciente que você tem hoje. Então, esse também se encaixa. Além disso, as diferentes populações, desde crianças até adultos, até idosos, também são elegíveis para a game terapia. E diante disso fica uma dúvida importante. Será que o movimento será executado da maneira correta, simplesmente pelo fato da pessoa com disfunção estar se movimentando em um jogo de realidade virtual? Então eu vou explicar isso melhor. Será que porque o paciente está obedecendo aos comandos do jogo, ou seja, vem na tela o que ele tem que fazer a seguir. Então ele vê o obstáculo que está se aproximando. Então se ele vai precisar saltar, se ele vai precisar abaixar, se ele vai precisar se desviar. Então todos os movimentos estão sendo trazidos pelo jogo. Além disso, alguns jogos incluem até um treinador. Então uma pessoa lá, um treinador virtual, que está comandando os gestos que o paciente tem que realizar, para isso virar um exergame. E nesse sentido, pensem que esse paciente pode realizar essas ações obedecendo os comandos que o jogo traz.
E simplesmente porque o jogo traz esses comandos e porque às vezes tem um treinador lá, os fisioterapeutas podem imaginar que eles são dispensáveis, ou seja, que eles podem ligar o videogame, colocar o jogo e as solicitações das ações vindas do jogo já vão fazer com que esse paciente realize os movimentos adequados. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, muito provavelmente, esse paciente vai repetir a programação motora que ele estava acostumado a fazer no dia a dia. Então, de acordo com o aprendizado que ele adquiriu, que ele memorizou, que ele arquivou naquela caixinha que Karen acabou de falar. Então, dessa forma, o paciente vai realizar esse movimento da forma que ele consegue, para conseguir superar os desafios. Então, a resposta é a seguinte: é essa mesmo, ele vai se mover como ele já se move, vai aumentar a chance de piorar os sintomas e gerar problemas secundários até, porque isso pode deflagrar outras queixas advindas do jogo sendo realizado de forma errada. Então, a gente tem que entender, tem que pensar e sempre se preocupar que o fato do paciente jogar por jogar normalmente reforça o movimento errado. O paciente vai continuar se movimentando da forma com que ele sabe, da forma com que ele aprendeu, da forma com que ele executa no dia a dia. E isso é tudo que a gente não quer. Né? Nem na cinesioterapia clássica a gente quer isso, a gente corrige o movimento. No videogame a gente também precisa aprender esse time para conseguir corrigir. Então, como se trata de uma cinesioterapia, o fisioterapeuta precisa estar atento ao paciente, não unicamente ao jogo. Então, se o terapeuta está olhando para o jogo e para o paciente, ele consegue sincronizar as ações. Se ele só prestar atenção no paciente, ele não vai conseguir. É claro que o profissional vai acompanhar as partidas. Né? É um olho cá, outro lá. Até mesmo para se preparar, para oferecer o melhor comando verbal, os estímulos manuais necessários, direcionar, tanto para orientar como para direcionar mesmo essa ação que já está sendo prevista no jogo, mas que depende de um direcionamento do fisioterapeuta. O jogo sozinho não realiza esse direcionamento, só dá o comando do que deve ser feito. E o paciente vai fazer da forma com que ele sabe, da forma com que ele conhece, da forma com que ele já aprendeu. O importante aqui, então, é ficar muito claro que a tecnologia dos videogames não substitui um fisioterapeuta treinado. É isso que a gente tem que entender para que a gente também reconheça que somente ele vai saber organizar o gesto. Só o fisioterapeuta consegue reorientar a função para que o recurso seja realmente terapêutico. Não apenas, então, um game, não apenas um jogo, não apenas jogar por jogar, não apenas estar ali se divertindo, mas então estar realizando uma game terapia. Então, é justamente isso que a Adriana falou. Não é apenas um game, é uma game terapia. E essa mudança de perspectiva que a Adriana falou faz com que haja sentido em propor um exercício. Então, olhar para o paciente faz toda a diferença, porque se você está usando o videogame para exercício, como um exergame, portanto, é porque você quer potencializar ou você quer melhorar os resultados do seu tratamento. Você quer que ele realmente funcione. Por que você quer que ele funcione? Porque isso vai aumentar a adesão ao tratamento também, porque ele é divertido e porque ele funciona. Isso vai diminuir as faltas, os cancelamentos e abandono de tratamento. Na verdade, isso é tudo o que um fisioterapeuta quer. Então, como a gente está reforçando aqui, vale a pena reforçar mais uma vez, é muito fácil a gente ter a nossa atenção cooptada por uma tecnologia avançada, uma coisa legal, uma coisa diferente. Mas eu insisto, a tecnologia é um mero recurso. Né? O poder em si do tratamento, a coisa em si, então o poder está no fisioterapeuta bem treinado, um fisioterapeuta que ele consiga se conectar com o paciente, porque é isso que vai humanizar o processo. Né? Porque o foco não deve ficar na coisa tecnológica, no equipamento em si, porque eu estou usando um Wii, eu estou usando um Xbox, eu estou usando um PlayStation, eu estou usando um videogame de última tecnologia. Então a coisa em si tecnológica não é a questão, é o racional clínico do fisioterapeuta que faz o efeito terapêutico acontecer. É a forma como ele usa os conhecimentos prévios relativos à sua formação, juntamente com a expertise dele, porque ele conhece o jogo, ele sabe que jogo indicar, ele sabe prescrever o melhor momento de inserir o jogo na terapêutica, que faz com que os resultados sejam realmente efetivos. Então é no paciente que devemos focar, tá certo?
Então vai ficar uma dica aí para vocês. Olhe para o paciente. Olhe para o movimento do seu paciente, analisando cada componente do gestual. Perca tempo com isso. Na verdade, ganhe tempo com isso, né? Se dedique a identificar onde é que está o problema, onde é que está a disfunção, qual a estrutura que você precisa dar mais atenção para que você possa fazer uma intervenção ideal, para que você possa direcionar o movimento melhor, né? Para que você possa dar os comandos certos, para que você possa atuar no momento certinho para reeducar a função, para que você perceba durante o gesto qual é a fase do gesto que ele não está fazendo de acordo ao movimento fisiológico, o movimento normal, né? Então, você pode, nesse momento que você está observando, perceber de repente que você possa usar outros recursos de fisioterapia durante o jogo, ou mesmo técnicas manuais. É isso mesmo que eu estou dizendo. Usar técnicas manuais durante a game terapia. Isso é possível, tá bom? Mas isso tudo vai ser um assunto para um próximo vídeo. Então, agora que você já sabe, esse importante detalhe que vai fazer toda a diferença nos seus resultados, que é olhar o paciente, a gente pode fazer um resuminho aqui. Não se distraia com o jogo. Só quem pode se distrair com o jogo é o paciente. É isso mesmo. Além disso, ponto 2, conduza bem o exercício. Assim, tanto você como o paciente ganham pontos. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like, compartilhe e vem com a gente para a Game Terapia 7D. Um mundo de possibilidades!